Fidelidade, firmes na fé. Quando nós falamos fé, entendemos a fé dirigida corretamente. Tem muitas pessoas que têm fé, só que o alvo da sua fé está errado. Então a fé dirigida corretamente, a fé em Deus, conhecer verdadeiramente a Deus. Isso vamos estar nesta manhã através desse estudo. Tenho plena convicção que você será abençoado através desse estudo. É um banquete que está diante de nós. No texto áureo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Deus não muda um dos seus atributos, que diz que ele é imutável. Não há sombra de variação. Nós, como seres humanos, como se costuma dizer aí fora, às vezes a pessoa fala, acordou com o pé esquerdo. Deus não acorda com o pé esquerdo, uma porque ele não dorme, e outra que ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos ver nesta lição outro aspecto, outra parte do fruto do Espírito, a fidelidade. Em algumas versões da Bíblia fala que é fé, algumas falam fidelidade. Mas vamos ver também a idolatria, as heresias como obras da carne, como oposições contrárias à fidelidade. Então vamos entender a voz da palavra de Deus como novas criaturas. O que vai nos ajudar a permanecer fiéis até o fim é nós crermos e confiarmos pela fé em Deus de todo o nosso coração. Desta maneira, não estaremos nos deixando levar por todo o vento de doutrina, pois a nossa fé está firmada no Senhor e permanecemos atentos e vigilantes à sua palavra. A definição da fé, a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, no caso em que estudamos, temor e reverência a Deus. É a pessoa que é leal, usa da lealdade, é idôneo. E a fidelidade como fruto do Espírito, como fé, essa característica da fidelidade como fruto do Espírito é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma comunhão maior com Ele, mediante a leitura, meditação na palavra, oração e jejum, se possível, desenvolvemos o fruto do Espírito, as 9 partes do fruto do Espírito. Esse é o único caminho para estarmos desenvolvendo o fruto do Espírito em nós. É através do conhecimento de Deus pela sua palavra. Oséias 6,3, um versículo bem conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para você ser fiel a um determinado jogo, você precisa, antes de tudo, conhecer as regras desse jogo. Não violá-las. De uma certa forma, para sermos fiéis a Deus, precisamos conhecer a sua palavra para não pecarmos, ou seja, não errarmos o alvo e sofrermos o dano, que não deixa de ser um benefício, o dano da nossa correção. Fidelidade de Deus. Quando nós falamos fidelidade de Deus, nós vemos no livro de Josué, capítulo 23, versos 14, e a Bíblia diz assim: eis aqui eu vou hoje, pelo caminho de toda a terra. Josué se referindo a ele próprio aqui. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, o vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então vemos aqui a fidelidade de Deus, é um dos atributos morais de Deus. O próprio texto áureo, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3:3. A fidelidade do Senhor, aquilo que está registrado na sua palavra, devemos crer 100%, não podemos ter nenhuma dúvida em nossos corações daquilo que Deus falou. E cremos naquilo que o Senhor falou
pela fé. Como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos também, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de novo não vive em pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então esta é a confiança que temos no Senhor. Ele é fiel e a sua palavra temos que crer e devemos crer totalmente. Deus não muda e não mudará. Vamos ouvir a voz do Senhor e crer de todo o coração, pois Ele pela sua graça nos falou e nos deu uma nova vida, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho. Como filhos de Deus, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. Ainda que realmente ninguém consegue viver uma vida 100% em obediência ao Senhor, porque pecamos, somos pecadores. Mas a Bíblia nos diz também, mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai que nos ajuda. Primeira carta do apóstolo João, um versículo bem conhecido, capítulo 2, versos 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos também a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do versos 5, uma palavra de grande orientação e instrução para nós, que diz assim: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, ou bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exorcitados por ela. Então somos corrigidos pelo Senhor, porque Ele nos ama. Se Deus não nos corrige, não somos filhos, mas corrige porque nós somos filhos, sendo corrigido pelo Senhor, aceitando a sua correção, estaremos mais fortes para resistirmos à idolatria e às heresias que se alastram por este mundo afora. Na verdade, a correção não é para nos afastarmos de Deus, mas para nos aproximarmos mais de Deus. Idolatria não é tão somente ter uma imagem de escultura diante de você, a qual você coloca sua confiança, um santo e tantas outras coisas, mas é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Poderíamos dar vários exemplos aqui, talvez um pai ou uma mãe sendo idolatrado pelo filho ou vice-versa, o pai e a mãe idolatrando um filho, ou talvez seria o bem material, talvez o dinheiro, talvez até uma posição de destaque, e a pessoa se orgulhar disso e ter isso como o que é mais importante na sua vida, estar na frente de Deus, talvez até mesmo podemos dizer o sexo, as drogas, tantas coisas que a pessoa coloca aquilo e aquilo é o mais importante. Então podemos ver que quem nos ajuda a combater tudo isso é o Senhor através da sua palavra. Quando erramos, quando falhamos, recebemos a correção do Senhor, para que venhamos estar firmes, sermos corrigidos pelo Senhor e continuarmos
a nossa caminhada de fidelidade, firmes na fé. Não sejamos infiéis, indo após outros deuses. Deus não aceita nos dividir com ninguém. É o duplo direito do Senhor, dele como Criador e como Redentor. Também podemos dizer aqui a definição da idolatria, e nós vamos estar vendo um pouco nesta manhã, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a idolatria imperando, não é? Nesse tempo, em nosso tempo atual também, da mesma forma. A idolatria é um culto designado, ou destinado à adoração de ídolos. Muitas vezes, essa idolatria é exercida por quem desconhece que a Bíblia condena tal ato, tal prática. Você vê no livro de Levíticos, quando nós observamos aqui o capítulo 26, o livro da lei, você vê capítulo 26 e no versículo 1, observamos aqui como o Senhor condena essa prática da idolatria. Diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus está bem enfático aqui, dando esta ordem. Ele não aceita tal prática, a prática da idolatria. Quando você vê no Novo Testamento, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21, onde ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Este versículo é curto e preciso aí. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é abominável diante do Senhor. Qualquer coisa que você coloque entre você e Deus, isso não é aceitável, não é agradável ao Senhor. Há pessoas que adoram a ídolos, inclusive o diabo, conscientemente, porque em nosso tempo e desde tempos antigos, há templos satânicos. Aqui em Praia Grande havia um templo satânico, onde na parede daquele templo era pintado ali um diabo. Então a pessoa que entra ali, ela está consciente de quem ela vai cultuar, de quem ela vai servir. Em São Paulo há templos satânicos. Algumas pessoas servem ao diabo, ela tem o seu livre-arbítrio, ela pode seguir e servir quem ela quiser. E as pessoas entram ali para cultuar ao diabo, por incrível que pareça isso. A idolatria do povo de Israel, mesmo vendo os milagres que o Senhor fez na terra do Egito, abertura do Mar Vermelho, pão caindo dos céus, água da rocha, codornizes, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, mesmo assim, fizeram um bezerro de ouro. Hoje não é o bezerro de ouro, mas o ouro do bezerro, que as pessoas vão atrás do vil metal. E nós vemos a Bíblia nos dando uma palavra bem clara aqui em 1 Reis, capítulo 11, quando observamos aqui com relação a Jeroboão, Jeroboão que foi o rei do reinado do norte, reinando sobre 10 tribos, podemos ver a profecia e a ordem do Senhor. Em 1 Reis capítulo 11, no versos 29 a 31, eu vou ler, a Bíblia diz assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Esta é a promessa, a profecia do profeta Aías. E há a ordem do Senhor no versos 38, e há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, esta aqui
palavra profética, a ordem do Senhor a Jeroboão. Quem era Jeroboão? Um homem do povo, um homem desconhecido e um homem que recebeu gratuitamente, pela graça do Senhor, ele recebe ali 10 tribos. Não era pouca coisa, 10 tribos, o reinado do norte, o reino de Israel, ia ser reinado por ele. Mas Jeroboão foi fiel à ordem do Senhor. Vemos aqui de uma maneira terrível, o capítulo 12 de 1 Reis, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. É incrível nós estarmos lendo essa palavra. Jeroboão ganhando gratuitamente, de graça, pela graça do Senhor, 10 tribos. E ele, com receio de que o povo do reinado do norte fosse a Jerusalém adorar, ele institui aqui a adoração, 2 bezerros, não só como o povo fez no deserto ali, mas dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. E tem a fala que ficamos impressionados de ver isso aqui: Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Uma infidelidade, aquilo que Deus deu para ele, a graça do Senhor, e ele usa dessa infidelidade a Deus. Ele não foi fiel ao Senhor, ainda que o Senhor tenha dado tudo a ele. Ele não usou de fidelidade ao Senhor. Então, com certeza, na sua infidelidade, ele recebeu o castigo do Senhor. Quando você vê, eu quero ler aqui em 1 Reis também, capítulo 14, os primeiros versículos, que dizem assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele, o profeta Aías: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Deus já tinha revelado ao profeta que a mulher de Jeroboão vinha disfarçada, como se alguém pudesse enganar ao Senhor ou o homem de Deus, no caso o profeta Abias. Vai e dize a Jeroboão, fala Aías: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto ao escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lançam fora o esterco, até que de todo se acabe.
Quem morrer a Jeroboão, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. A palavra que o profeta Isaías fala à mulher de Jeroboão. No verso 17, você observa aqui então, a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirsa, e chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Exatamente como o Senhor falou, a infidelidade do rei, ganhando do Senhor 10 tribos, e foi infiel. Nós não estudamos a palavra de Deus tão somente num contexto histórico, mas aplicamos às nossas vidas. Quando você vê nós hoje e vemos o apóstolo Pedro falando em primeira carta, melhor dizendo, capítulo 2, você observa o que o apóstolo Pedro fala ali. Quem éramos nós? O que é que nós recebemos do Senhor? A vida eterna, o bem maior, a esperança de um dia estarmos na presença do Senhor. Então, da mesma forma, aplicando esta palavra aos nossos corações, temos sido fiel ao Senhor. Deus não nos deu 10 tribos, Deus nos deu uma vida eterna. E aqui, nós como rei e sacerdote, como o apóstolo Pedro fala aqui na sua primeira carta, no versículo 9, temos sido fiel ao Senhor, somos fiel ao Senhor. Vemos incrível a infidelidade de Jeroboão, mas nós também podemos incorrer nessa infidelidade. Então a palavra de Deus nos exorta a sermos fiéis ao Senhor. E quando você observa a primeira carta do apóstolo Pedro, versos 9, o Senhor fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Da mesma forma, a palavra do Senhor nos exorta hoje a sermos fiéis ao Senhor, firmes na fé. Tudo que Ele nos deu, será que é pouco? Tudo que Ele nos deu através do sacrifício de Jesus, um preço altíssimo pago ali no Calvário. Então seja exortação aos nossos corações, através do estudo da escola bíblica, a permanecermos fiéis ao Senhor. No Velho Testamento, vemos esse exemplo incrível da infidelidade de Jeroboão. No Novo Testamento, vemos também exemplo, o apóstolo Paulo, quando você vê ele ali no Areópagos, em Atenas, na Grécia, no capítulo 17 de Atos, você observa ali Paulo andando pela cidade, a partir do verso 16, Paulo esperava Silas e Timóteo ali, a Bíblia diz que ele esperava em Atenas, diante ali do Areópago, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Haviam vários ídolos ali, erigidos em pedras, estátuas, ídolos, e o povo era tão idólatra que ele, com receio de esquecer algum ídolo, de anotar algum ídolo, ou erigir alguma estátua, algum ídolo, este ídolo poderia trazer alguma maldade para eles, trazer alguma maldição para o povo ali na Grécia. Então eles fizeram ao ídolo desconhecido. Se ocorresse alguma falta, esquecer algum ídolo, algum deus, esses deuses, então eles fizeram esse Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, na sabedoria, na graça que Deus deu a este homem de Deus, ele diz aqui no versos 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos ou religiosos. Ele não subiu ali no Areópago dizendo de uma maneira contundente: vocês são idólatras, vocês estão indo contra o Deus verdadeiro, vocês estão condenados ao inferno. Não, ele falou: vocês são muito religiosos, e é o Deus que eu quero falar para vocês, é exatamente esse Deus desconhecido.
vocês não conhecem esse Deus. Vocês fizeram várias estátuas de vários deuses, são deuses falsos. Mas esse Deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês como Deus verdadeiro. Ele discorre aqui, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas em todo o capítulo 17, uma mensagem extraordinária que ele fala aqui, falando e descrevendo esse Deus desconhecido. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E vai discorrendo aí, e vai falando, e de uma maneira maravilhosa aqui, pregando o Evangelho com muita sabedoria. E ele concluindo, ele diz, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, quer dizer, o tempo que os atenienses ali estavam passando, os gregos que eram davam muito valor à filosofia, à sabedoria humana, mas na verdade eram ignorantes espiritualmente falando. E Paulo fala com bastante prioridade aqui, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esta é a palavra, o Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor que estamos falando nesta manhã, nesse estudo da escola bíblica. A você que nos ouve, é uma palavra não tão somente um estudo, uma história, uma filosofia, não, mas é a palavra de Deus que pode, neste dia, mudar e transformar a sua vida. Você que está nos ouvindo, talvez não entrou ainda no caminho do Senhor, não recebeu a Jesus como Senhor, como Salvador, é a palavra apropriada para você dar este passo de fé. Paulo diz aqui mais uma vez, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, naquele tempo, anunciamos hoje, agora, o nosso tempo, a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Da mesma forma, pregamos hoje a palavra de Deus. Uns escarnecem, uns querem ouvir depois uma outra oportunidade. Não sei se vai haver essa oportunidade. Você que está nos ouvindo, não sabemos o dia de amanhã. A nossa vida é como um vapor, como o Tiago diz. Hoje está aqui e amanhã ela desvanece, vai embora. Então, a urgência do Evangelho, você que nos ouve e ainda não tem a Jesus como Senhor, como Salvador, deste passo de fé, receba a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Paulo passa por Atenas e dá esta palavra firme ali para que aquelas pessoas se convertam. Da mesma forma fazemos isso hoje através desta rádio, na liberdade que temos aqui, através desse trabalho aqui, nesta rádio. Muito bem, glória a Deus. A heresia, a definição da heresia, o que significa a heresia? No dicionário teológico, heresia é a rejeição voluntária de um ou mais artigos da fé, interpretação errada das Escrituras ou distorce as Escrituras, como Pedro fala na segunda carta, capítulo 3, que alguns indoutos distorcem as Escrituras, trazem as Escrituras para o seu benefício, distorcendo a interpretação correta da palavra de Deus. Isso é heresia. E vivemos num tempo onde há muitas seitas, e temos até o seminário aqui, a Igreja da Paz tem feito esse seminário às segundas-feiras, com relação às seitas heréticas que infestam desde esse tempo antigo até os nossos dias coisas terríveis. Então a preocupação de desmascarar essas seitas e trazer aqueles que são envolvidos nessas seitas ao conhecimento da verdade. Por isso, um dos grandes motivos da existência da escola bíblica é a prática do ensino sistemático das Escrituras, pois as heresias só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico.
é através da Bíblia que você rechaça essas heresias dessas seitas. Isso é coisa, como eu falei, não é dos nossos dias, é coisa antiga. Paulo fala na segunda carta ao Timóteo, a partir do primeiro versículo, ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão dos ouvidos da verdade, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo exortando aqui o seu filho na fé, Timóteo, e uma palavra exortativa para nós hoje também. As pessoas em muito querem ouvir as bênçãos, querem ouvir só a parte boa, não querem ouvir a parte de renunciar à carne, a parte de você obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor, ser firme na fé. Então, há muitas igrejas por aí que têm pregado e essa porta larga tem sido anunciada. E é fácil, as pessoas vão e elas não são exortadas ali, não são confrontadas com o seu pecado. E as pessoas precisam ser confrontadas sim com os seus pecados à luz da palavra de Deus, para que, recebendo a palavra da verdade, sejam corrigidas, e sejam corrigidas não para serem mortas, aniquiladas, mas para que tenham vida e recebam vida, um remédio da palavra do Senhor. Né? Nesse terceiro e último tópico do estudo da escola dominical, fidelidade, firmes na fé. Sejamos fiéis até o fim. Um corredor só vai receber o seu prêmio se ele cruzar a reta de chegada. Ele pode correr a corrida inteira na frente de um grande grupo de pessoas, mas se ele não cortar aquela faixa que ele chega, ele rompe com o seu corpo a faixa de chegada, ele não vai receber o seu prêmio. Então nós, na corrida da fé, temos que ir até o fim. Sejamos fiéis até o fim, olhando para o passado, não no sentido de saudosismo, mas reconhecendo as muitas aflições já passadas, aos quais o Senhor a seu tempo nos deu livramentos e saímos vencedores. Quantas aflições passamos, quantas vitórias o Senhor nos deu, fazendo-nos sair vencedores em situações que não tínhamos nenhuma esperança de sermos bem-sucedidos naquela situação. Mas está aqui, o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versos 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, se converteu, nasceu de novo, é uma nova pessoa em Cristo Jesus, suportastes grandes combates de aflições. Então, o Senhor nunca irá nos abandonar. A fé que recebemos como fruto do Espírito nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias. Quando você vê mesmo carta aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, o versículo 33, foi para aquelas pessoas, os heróis da fé, para nós hoje. Podemos ser heróis da fé também, independente de aflição que passamos, maior ou menor, você que nos ouve, passando uma grande aflição, se apegue ao Senhor, seja fiel ao Senhor, seja firme na fé, e Deus vai contemplar a sua fé, Deus vai se agradar de ti, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é fácil ter fé quando tudo está bem bom, quando tudo está correndo às mil maravilhas, quando não há problema nenhum na minha família, na minha casa, quando não há enfermidade no meu lar, quando na igreja todas as coisas estão correndo de vento em popa, tudo maravilhoso, todo mundo se entendendo, não há confusão, não há discórdia, não há nenhum problema, e na verdade não ocorre assim. Há dificuldades, há problemas na casa, na família, na igreja, no trabalho,
relacionamento com os amigos, a calúnia, a traições, a tantas coisas que ficamos perplexos, mas em tudo sejamos fiéis ao Senhor. Deus não está indiferente da sua dor, do que você está passando. O Senhor é contigo e jamais irá te abandonar, principalmente num momento de aflição. Mas esses heróis da fé, quando nós observamos aqui o versículo 33 e o 34 do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz: os quais pela fé, foram fiéis ao Senhor, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fadiga os exércitos dos estranhos. É maravilhoso ouvir isso, maravilhoso. Deus pode dar um livramento, como pode não dar o livramento também. Então a nossa fé, ela é uma fé que não pode ter limite, é uma fé que transcende o entendimento humano até. Como alguns, que não é muito pregado, não é muito falado, mas me vem pelo Espírito a falar de pessoas que foram fiéis. E umas receberam livramento, outras não receberam livramento. E Deus é que sabe, Deus é soberano, nós não sabemos. Quando você lê aqui, mesmo na sequência desse texto que eu tenho lido, a partir do verso 25, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, como diz a tradição, o profeta Isaías. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Que coisa tão tremenda. Quando nós lemos isso, Deus pode nos dar o livramento. Mas se não, como os amigos de Daniel falaram, nós não vamos se dobrar diante da estátua de ouro. Sejamos fiéis até o fim. Como diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Já encontramos o caminho. Concluindo, João 6,68, aquela palavra que Pedro fala ao Senhor, quando Jesus pergunta se eles queriam também abandoná-lo, todo mundo começou a se afastar do Senhor, quando o Senhor dá aquele discurso duro: se não comeres a minha carne e não beberes do meu sangue, não tem parte comigo. E começou o povo a ir embora, e o Senhor pergunta aos discípulos, e João fala, e Pedro fala aqui, em João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, para quem iremos nós? Você que já encontrou o Senhor, já está andando nesse caminho, pacifique o teu coração. Você já está salvo. Se alegre no Senhor. Esta alegria não depende de circunstâncias favoráveis. Em qualquer situação, se alegre no Senhor. Se você ainda não encontrou o Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. E tenha essa esperança que os crentes em Jesus Cristo têm, que não é uma exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Você onde está pode, nesta hora, ter esta paz, esta alegria que o cristão verdadeiro, genuíno tem. E seja fiel ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e deixa ele operar na tua vida o seu querer, a sua vontade. E você, por certo, será feliz na terra dos viventes, com a esperança de um dia estarmos diante do Senhor, longe das aflições deste mundo que jaz no maligno. Esta é o estudo da escola bíblica, aplicando algumas coisas às nossas vidas, mas vamos orar ao Senhor, concluindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, é a verdade da Tua palavra que temos falado,
e temos discorrido alguns trechos sobre a Bíblia Sagrada e vemos da mesma forma no passado o que o homem foi, citando hoje um exemplo, o rei Jeroboão, da mesma forma é o homem hoje. Com todo o avanço da ciência, o homem não mudou nada, corre no seu sangue o pecado, mas estando libertos pelo Senhor, salvos em Jesus Cristo, temos um que nos corrige porque nos ama, e sejamos obedientes ao Senhor, e se errarmos, aceitemos a correção do Senhor. E aquele que não conhece ao Senhor ainda, tenha essa oportunidade nesta manhã, Pai, para entregar sua vida nas Tuas mãos, está diante de Ti nesta hora com sinceridade de coração e se arrependendo dos seus pecados, Pai. Abençoa cada um que nos ouve, Senhor. Tu sabes as aflições de cada um, Tu conheces cada um. Que o Senhor venha sustentar nas Tuas mãos forte, fortalecer para que o Teu filho e a Tua filha, nesta hora de grande aflição, permaneça firme na fé, seja fiel ao Senhor. Por certo o Senhor o recompensará a seu tempo, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.